A paz do Senhor para você que está aí do outro lado. Meu nome é Lúcio e eu vim compartilhar um pouco do entendimento que eu encontrei pela palavra de Deus. Uma das coisas que me encorajou a compartilhar o tema que eu vou compartilhar hoje, que é a respeito do galardão, é o fato de já ter encontrado irmãos, né, alguns até desviados, que não conseguiam compreender, que nunca tiveram talvez contato com essa verdade. Né? Isso me deixou incomodado para falar do assunto. Eu quero mostrar pela palavra de Deus que ele é bem claro em falar a respeito das obras. Algumas pessoas têm um entendimento bem correto de que nós somos salvos mediante a graça, pela fé, na obra de Jesus, no preço pago por sangue, por Cristo na cruz. Nós somos salvos pela fé, não tem nada que possamos fazer que vai nos deixar salvos, né? Não tem obra que façamos, não tem justiça que façamos por nós mesmos que poderíamos alcançar a salvação. A única justiça que nos justifica é a justiça de Jesus, né? A obra que ele cumpriu na cruz. E algumas pessoas, por crerem nisso, creem da forma correta, mas elas entram num extremo onde elas simplesmente desprezam as obras. Algumas pessoas chegam a crer que elas não precisam nem mudar o comportamento, né? Elas simplesmente creem na salvação, acham que serão salvos por isso, não vivem uma vida santificada no Senhor, né? Não vivem cumprindo as boas obras que foram preparadas de antemão, né? Para que nós justos vivêssemos na prática delas, e elas também creem que vão ser salvas. E eu quero te mostrar pela palavra de Deus que de tudo o que nós cultivamos aqui na terra, de tudo que nós conquistamos, a única coisa que nós vamos levar vai ser as nossas obras para ser apresentada diante de Deus. O versículo que se encontra no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12, fala bem assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Claramente quem está falando aqui é Deus, e ele fala do galardão que ele vai presentear, né, aqueles segundo as suas obras. Ou seja, a sua obra naquele momento ali vai ser julgada. Paulo até fala de uma prova de fogo, né, de alguns irmãos que apresentaram obras que têm como materiais coisas que não resistem ao fogo e outros que têm materiais preciosos que resistem ao fogo. E Paulo também deixa bem claro que aqueles que não resistirem à prova de fogo sofrerão dano, ou seja, perda, né? As suas obras não resistirão àquele julgamento, né? Ou seja, simplesmente aquilo que eles fizeram não vai ser levado em conta. E aqueles que apresentaram com material que resistirão ao fogo, né, vão receber o galardão da parte de Deus. A Bíblia sempre está falando, Deus está sempre se revelando de uma maneira de alguém que quer sempre recompensar aqueles que andam diante dele. Aqueles que andam em obediência, bênção. Aqueles que andam em desobediência, maldição. A palavra é muito clara a respeito disso, né? Paulo também vai dizer: porque de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que fazemos, se fazemos o bem, colhemos melhores coisas ainda. Se fazemos o mal, colhemos coisas piores ainda. E eu separei alguns outros versículos, né, falando justamente disso. Outro que eu queria compartilhar se encontra em Hebreus. Sem fé, está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E Paulo não para só aí, e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra de Deus está recheada de situações onde Deus está se revelando como alguém que recompensa as pessoas que andam o agradando, que andam diante dele, pessoas que andam se santificando. A palavra de Deus é muito clara, falando a respeito das heranças, do galardão que nos aguarda, né? E de coisas, de bênçãos que nos alcançam, não apenas no céu, mas aqui na terra também. Se andamos segundo os princípios de Deus, né? A Bíblia fala que as bênçãos correriam atrás de nós, mas se não, as maldições nos alcançariam. Então, a Bíblia é muito clara falando a respeito da forma como devemos nos comportar, da forma como devemos servir,
da forma como nós devemos cumprir as boas obras e da recompensa que Deus tem a respeito dessas obras. E eu me senti encorajado a falar a respeito do galardão porque eu percebi muitos irmãos, né, alguns desviados, outros não, que nunca tiveram contato com essa verdade, né, e que naquele momento, enquanto eu falava ali, algumas pessoas até falavam assim, então você é interesseiro, tá avisando galardão e não sei o que, você não pode avisar o galardão. É óbvio que você não pode ser interesseiro, você não pode fazer por interesse as coisas de Deus, você não pode fazer como se o que você fizesse, Deus estaria te devendo alguma coisa e aí você vai receber por causa disso. Não. Você tem que entender que, primeiro de tudo, é a misericórdia de Deus. Além dele nos proporcionar a salvação, né, ele ainda se compromete em recompensar aqueles que correspondem ao amor dele. Uma verdade é que o amor de Deus ele não muda, não importa o que você faça, você não vai ter menos amor ou mais amor de Deus. O amor de Deus é igual para com todos, quer seja você pecador ou santo. Mas agora, a forma como você agrada a Deus é responsabilidade sua. E aqueles que agradam, que correspondem da maneira correta, o amor de Deus, Deus tem algo melhor para eles. Ele recompensa aqueles que o buscam. E eu vi muitas pessoas que acreditavam que no céu, né, todo mundo desfrutaria de maneira igual, todo mundo seria igual. E isso não é verdade. A Bíblia é muito clara em falar desse galardão, em falar daqueles que, porque foram fiel no pouco, né, serão colocados no muito. Se você não for fiel no pouco, ou seja, você não vai ser colocado no muito. A Bíblia é muito clara a respeito dessas coisas. Uma oração que Jesus nos ensina a fazer é que seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Ou seja, essas ordens, esses princípios de Deus, né, que já são cumpridos no céu, Ele quer que interfira na nossa vida aqui também. Então você precisa crer que Deus é um Deus que recompensa. E se você tiver o coração da maneira correta, porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, né, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Se você não cumprir esse mandamento, você vai estar em pecado, você certamente não vai colher bênção. Mas se você tiver o coração correto e se você tiver o entendimento de que há um galardão para aqueles que andam de forma diferente, para aqueles que procuram se aprofundar em Deus, procuram mais de Deus, buscam mais de Deus, servem de fato e de verdade com o coração grato a Deus, você vai desfrutar coisas muito melhores daqueles que não conseguiram entrar nesse lugar. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Eu quero encorajar você a entrar nesse lugar de busca, sabendo que Deus te recompensa pelas coisas que você faz. Não só aqui, mas no céu também. Né? A Bíblia fala de que se você invocar o Senhor, Ele te responderá, mas ela também não para só aí. Deus fala, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda vocês não sabem. O nosso propósito é buscar ao Senhor. Né? Se as pessoas tivessem o entendimento de que o galardão está nas mãos do Senhor, as pessoas que servem, né, que muitas das vezes se sentem desmotivadas porque as pessoas não agradecem, porque pastores não reconhecem, porque os seus líderes não demonstram gratidão. Essas pessoas se afastam, param de servir e nunca entenderam que, na verdade, nunca entenderam a verdade que fala em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muitas pessoas se afastam, não conseguem entender isso, de que o galardão, a nossa recompensa, aquilo que nós plantamos e que nós vamos colher, está na mão do Senhor. E quando elas não têm essa recompensa dos homens, elas se frustram e muitas vezes se afastam. E acabam anulando aquilo que elas plantaram de bom, acabam anulando porque se afastaram, porque não persistiram, porque não esperaram com paciência no Senhor, nunca entenderam de verdade, ou então perderam a consciência de que quem recompensaria elas era o Senhor. E nós temos a responsabilidade de permanecer buscando, de permanecer aprendendo através da palavra e mantendo essa consciência viva para que nós não desfaleçamos da verdade, para que não
saímos, para que não desviamos da verdade. Porque Paulo fala que se não desfalecermos, colheremos, né, tudo aquilo que temos plantado de bom. Então, eu quero, através desse vídeo, encorajar você, né, a quem sabe você entender um pouquinho a respeito desse galardão, pelo menos você percebeu que é um galardão, a você buscar entender mais o que é isso, o que é essa recompensa no Senhor, né? O vídeo aqui não é simplesmente mostrar o meu conhecimento ou qualquer coisa vã nesse sentido. Meu propósito aqui é incentivar você a buscar. E se isso incentivou você de alguma forma, encorajo você a compartilhar com outras pessoas. Se você não quiser compartilhar, seja você a pessoa para compartilhar essa mensagem com a outra pessoa, né? Talvez a gente nunca vá atingir milhões de seguidores, mas alcançar, né, poucas pessoas aí já é o bastante. Plantar a semente, né, e disseminar essas verdades que a gente encontra na Bíblia, que nos encoraja a permanecer na verdade. A paz do Senhor seja com vocês e que vocês sejam abençoados em nome de Jesus e que vocês creiam que o mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos recompensa pelas coisas que fazemos. Seja encorajado em nome de Jesus.